Um tema que acaba aflorando e que eu inseri na pergunta anterior, mas eu volto a ele, que é a questão da anistia aos presos do 8 Sim. e 9 de janeiro. Esse é um tema muito sensível para a direita, porque nós vemos um embate de narrativas, né? O senhor presenciou aquela cerimônia que aconteceu agora no dia 8, uma cerimônia que não teve comparecimento popular, inclusive não teve comparecimento nem de autoridades que já se sentem um pouco constrangidas. Mas nós tivemos a notícia hoje de um juiz de primeira instância que decretou uma sentença ao deputado federal, general Girão, e agora eu faço essa pergunta como jornalista e também como militar da reserva, que o senhor também é. Nós vemos que nessa sentença, inclusive, de primeira instância, diga-se de passagem, se determina uma multa ao deputado federal por declarações, manda que retire publicações das redes sociais, ou seja, avançando sobre a questão da imunidade parlamentar no que diz respeito às suas opiniões, e também atribui a necessidade de se convocar as Forças Armadas para um pedido de desculpas à nação, uma multa, ou seja, uma série de medidas exóticas e que, de certa maneira, tem uma inspiração nos abusos de autoridade que estão sendo cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que agora começam a reverberar, até sendo imitados em outras instâncias. Eu sei porque eu fui comandante do CPOR do Rio, fui ordenador de despesas, e sei que essas decisões de primeira instância, e essa é a vantagem de quando a gente cumpre o rito processual o correto, elas, na verdade, elas ensejam revisões, correções, nos duplos, terceiro, até 3 graus de jurisdição, muitas vezes. Então a gente também não deve ficar tão apavorado. Nós tivemos a juíza ali também que fez a questão do soldado israelense, né? São decisões de primeira instância que podem ser reformadas, nós sabemos. Mas, na verdade, existe uma disputa de narrativas, né, senador? Eu queria ouvir um pouco o senhor a respeito desse momento que a gente está vivendo. O senhor que conheceu o período do revanchismo pós-governos militares, nós dois somos dessa geração, e depois agora nós vemos essa reedição dessa sanha, né, persecutória agora contra os militares. Como é que o senhor vê essa situação da anistia e desse caso do deputado do Rio Grande do Norte, general Girão? Olha, Gerson, tem muitos pontos importantes aí na sua fala, né? Eu vou começar pela invasão de competências do Legislativo. A gente tem assistido isso aí, e o Legislativo tem se comportado de uma maneira muito tímida com relação a defender o que está previsto na Constituição, e isso é importante para a harmonia dos poderes, é importante, no final das contas, para a democracia de verdade. Porque o que eu vejo aí muitas vezes o pessoal defendendo democracia, uma democracia relativa, que é mais para atender interesses de um e outro do que atender a nação e aquilo que está previsto realmente, né, num país democrático. Então, essa invasão de competência do legislativo, ela é muito importante ser tratada e tem que ser tratada da maneira institucional. Ok, isso aqui aqui é o meu limite, se eu tenho um limite para lá, é basicamente colocar cada um no seu quadrado e fazer com que as coisas funcionem. Isso aí tem que ser discutido olho no olho, e tem que ser tratado, né, de uma forma séria e firme. Não pode ficar aguardando ou imaginando que alguém vá mudar de opinião. Não, vai lá e conversa, ajusta para que as coisas funcionem da maneira como tem que funcionar. Se não funcionar dessa forma, existem outros remédios que têm que ser tomados. Outra é a invasão da própria Constituição, né? Como você fala, um parlamentar, ele é imune nas suas falas por quaisquer falas. Está escrito isso aí, nessas palavras, está lá. Então, esse tipo de tentativa de tirar os direitos dos parlamentares, isso não é um caso só, você vê que ali também o Van Hatten teve a mesma questão e assim vai, isso é inadmissível num país democrático, porque assim que começa uma ditadura, ela começa de uma forma disfarçada, tentando defender uma democracia que interessa só a alguns, ou uma ideia de democracia que interessa só a alguns, mas não interessa o país como um todo. E essa questão do general Girão também segue esse princípio. Sem dizer, esse é o primeiro ponto, né? Agora, com relação às Forças Armadas, né, a questão de perseguição no Brasil, isso vai com relação às Forças Armadas, vai com relação a ideologias de direita,
Isso não pode acontecer num país democrático. Como é que você defende uma democracia se você, ao mesmo tempo, ataca ou, ao mesmo tempo, você discrimina ou é parcial com relação a um tipo de ideologia? Então a gente vê isso aí aconteceu na Venezuela agora, né? A gente está vendo isso aí na Venezuela. O Brasil não pode chegar por esse caminho. E as Forças Armadas, elas sempre cumpriram, né? Nós dois somos militares, a gente sabe que a gente sempre cumpriu o nosso dever para o país. Você pode olhar em volta, é uma das coisas que eu falo às vezes, né? Olha, quem daqui já colocou a sua vida, literalmente, né, pelo país? Que se precisar morrer pelo país, a gente faz isso, porque a gente cumpre o nosso dever. Quando eu decolava lá de Santa Maria, tempo fechado à noite, lá com um Chavante, avião antigo, com um motor só, e o meu filho lá no berço, não era por causa do salário de tenente da Força Aérea, é porque eu tinha uma missão para cumprir pelo país, porque a bandeira que você carrega, aliás, o Paulo perguntou no começo, aquele gesto é justamente o que eu fiz durante a decolagem do foguete. Eu apontei para a bandeira e apontei para cima, dizendo, aliás, apontei com 2 dedos a bandeira, né, pensando o seguinte, eu não podia falar nada, eu queria fazer assim, estamos todos, e a bandeira do Brasil representa todos nós, todos os brasileiros, estamos todos indo juntos, por isso que eu apontei com 2 dedos, para cima, né, é o que o Brasil precisa fazer, a gente parar com essas perseguições, parar com as diferenças, juntar o país para que a gente consiga ir para frente com justiça imparcial, com uma justiça que atenda todo o rito. Outra coisa que você falou que é importante, todo o rito seja cumprido da forma como tem que ser cumprido, independente de quem é a pessoa que está sendo julgada, independente de quem é a pessoa que está julgando. Lembrar que existem as várias instâncias e existem as várias atividades e funções previstas do Ministério Público, né, do Judiciário, em termos dos juízes, né, do magistrado. Existe a Polícia Federal, cada um tem a sua função e não se pode juntar tudo isso em uma pessoa ou simplesmente ignorar a nossa Constituição e o ordenamento jurídico para satisfazer alguma ideia ou algum ego.